não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. Hoje a nossa meditação é no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 6 e 7, que nos diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Nós vemos aqui uma narrativa maravilhosa, onde três mulheres, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena e Salomé, elas vão até o túmulo do Senhor a fim de ver o seu corpo, o corpo de Jesus. Mas elas depararam-se com um anjo que tinha uma aparência de um jovem vestido de branco, que disse a elas que Jesus havia ressuscitado e que elas deveriam ir adiante e avisar os discípulos e a Pedro. Mas Pedro não era um dos discípulos? Sim, ele era um dos discípulos. Mas por que então esse anjo fez questão de citar o nome de Pedro? A resposta para essa pergunta é que porque Pedro havia negado o Senhor. E com certeza ele estava triste, ele estava abatido, envergonhado e arrependido. Essa passagem mostra-nos o cuidado do Senhor com Pedro. Nosso Senhor quis mostrar a Pedro que ele, Pedro, continuava sendo importante, embora o tivesse negado. Nosso Senhor não abriu mão da vida de Pedro. Que lição maravilhosa! Nosso Senhor Jesus Cristo também não abre mão de nós, não abre mão de você. Pedro era como eu, como você, um homem comum, uma pessoa cheia de limitações, uma pessoa cheia de contradições, ao mesmo tempo que ele parecia ser tão forte e que estava disposto a estar com o Senhor em toda e qualquer situação, como registrou Lucas no capítulo 22, versículo 23, onde o apóstolo Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Contudo, esse mesmo Pedro, no momento mais importante da sua vida, no jardim do Getsêmani, não foi capaz de vigiar e orar com o Senhor, conforme registrou Mateus capítulo 26, versos 40 e 41, onde ele diz as seguintes palavras: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E pouco tempo depois dessas palavras do Senhor, o Pedro, que parecia ser tão forte, corajoso, demonstrou ser tão fraco e covarde, negando o seu Senhor publicamente 3 vezes, conforme o próprio Senhor havia predito. Nós também, às vezes, não vigiamos, não oramos como convém e caímos em ciladas, fraquejamos. Mas a narrativa lida no início dessa reflexão mostra-nos que o Senhor não desistiu de Pedro. Isso me faz lembrar também das palavras do próprio Senhor quando ele diz no Evangelho de João, capítulo 6, verso 37, ele diz: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. O Senhor não lança fora as suas ovelhas. Ele não desiste delas. Na verdade, Ele deu a sua vida por elas.
conforme ele mesmo disse e ficou registrado também no Evangelho de João, capítulo 10, final do verso 15, ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. E no verso 28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, ele não desiste de suas ovelhas, ele não desiste de curá-las, ele não desiste de salvá-las, ele não desiste de amá-las. Por isso, mais uma vez eu digo, ele não desiste de você. Mas além da figura da ovelha, o povo de Deus também é comparado a vasos. Nós somos como vasos na mão do oleiro divino. Como registrou o profeta Jeremias, capítulo 18, verso 3 e 4. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Meus irmãos, às vezes nos tornamos como um vaso assim, quebrado, um barro sem liga. Às vezes nos tornamos como um vaso estragado. Contudo, esse oleiro divino não nos dispensa, não nos joga fora. Ao contrário, ele está decidido em fazer de nós um vaso novo. Ele, o Senhor, está decidido em curar nossas feridas, assim como ele fez com Pedro. Meus irmãos, nosso Senhor é misericordioso. Salmo 103, versículo 13, nos diz que como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Que você nessa hora seja inundado com a misericórdia, com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a sua misericórdia e amor lhe traga a paz ao coração. Se você errou, se você fracassou, lembre-se da história de Pedro e lembre-se das palavras do apóstolo João na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, onde ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Deus não quer que pequemos, mas se pecamos, Ele é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado, é o seu advogado, e Ele quer te restaurar. Deus abençoe a sua vida. Amém. Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da
não desiste